Boa tarde mais uma vez. Sejam todos bem-vindos de volta à sala do Centro de Conferência Universitário, onde decorre a 13ª Conferência Lusófona de Ciência Aberta. Para darmos sequência à nossa programação do dia, passaremos para a sessão de comunicações desta conferência, que será moderada pelo engenheiro João Mendes Moreira, a quem desde já convido para tomar o seu lugar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por terem regressado. Depois da inspiradora sessão de abertura e do Keynote, temos então a primeira sessão de comunicações, que o sol nunca a qual eu espero que, estou com expectativas de ver 4 apresentações diversas e muito interessantes. Eu gostaria de chamar aqui ao palco os oradores, chamar todos de uma só vez, vê-se bem aqui com este monitor. Portanto, os apresentadores da análise do alinhamento dos indicadores de revistas de acesso aberto, o Rafael, penso eu, a apresentação da elaboração de uma taxonomia voltada às humanidades digitais no cenário brasileiro. Eu não sei se está cá a pessoa, se vai ser remoto. Remoto. Ok, obrigado, Raquel. Vamos ter também uma apresentação remota da CPLP e também chamo o Washington para a apresentação sobre indicadores cientométricos. Sem mais demoras, enquanto o Washington se senta, toma o seu lugar, convidaria então o Rafael do IBICT, que fez esta apresentação juntamente com o Filipe Campos, a apresentar a sua comunicação intitulada Análise do alinhamento dos indicadores de revistas de acesso aberto com as premissas da ciência aberta. Rafael. Boa tarde. Raquel, você poderia me dar permissão para compartilhar? Por favor. Assim foi. Vocês conseguem ver aí? Ah, certo. Bom, eu sou Rafael Vilas Boas. Esse trabalho foi feito em conjunto com Felipe Campos. Análise do alinhamento dos indexadores de revistas científicas e de acesso aberto com as premissas da ciência aberta. Ele tem como objetivos, acho que não está passando ali, né? Deixa eu tirar do modo apresentação, para ver se vai. Não, né? Aí, agora foi. Tá, vou ficar assim, então. Isso. Bom, tem como objetivos analisar alguns indexadores de ciência de acesso aberto e ver os critérios deles, para ver o quão aliados eles estão ou não, ou desalinhados com as premissas da ciência aberta, né? Esse trabalho foi pensado com uma justificativa de... Continuando, então, analisar os critérios desses indexadores para entender se esses indexadores eles poderiam servir como alternativa aos índices de citação que se dão com base de revista que dominam a ciência, né? Em vários aspectos. Então, do jeito que a gente percebe, a ciência aberta parece ser a alternativa mais viável de se substituir, porque ela promove a transparência necessária para que a gente possa avaliar as revistas científicas com base nos seus conteúdos e não com base na sua popularidade ou na sua capacidade de produzir artigos científicos, né? Então, a primeira coisa que a gente se perguntou foi o que são esses critérios, né, de ciência aberta?
Então, a gente olhou na literatura científica, mas teve como base a declaração da Unesco e alguns outros artigos, e a gente conseguiu separar aí nessas 5 classes aqueles critérios que são alinhados com a ciência aberta. Então, tem os critérios voltados para conhecimento científico aberto, né, que se volta para o acesso aberto, os resultados de pesquisa, a indicação dos direitos de acesso e uso em modalidade aberta. Tem critérios relacionados à interoperabilidade, acessibilidade e preservação do conteúdo, que são diversos critérios que se voltam para essas questões que eu mostrei aí, no padrões de metadados, vocabulários controlados, identificadores persistentes. Uma outra classificação que é bem recorrente, né, nos manuais e nas declarações de ciência aberta é a adesão aos pré-prints, a transparência e abertura do processo de avaliação por pares, que é muitas vezes visto como algo bem central entre os indexadores, e o compartilhamento e disponibilização dos dados de pesquisa. E o que a gente fez? A gente pegou alguns indexadores que se voltam para o acesso aberto, hoje em dia eles não se dizem ser de ciência aberta necessariamente, indexadores que se dizem ser de acesso aberto, que sejam internacionais, que não sejam de uma só área, e chegamos aí a 4 indexadores com essas características, né, que são o Cielo, o DOAJ, o Redib e qual que é o quarto? Redalic. E o Redalic. Bom, e também a gente pegou nessas declarações quais aqueles critérios que estariam desalinhados com a ciência aberta, né? Então, a gente achou aí 2 tipos de classes de critérios, que é a utilização de índice de citação quantitativo, com base na revista, e a cobrança de taxa de submissão e processamento de artigos. São 2 coisas que, pelo menos na declaração da Unesco, está escrito de forma bem clara, que seriam ações desalinhadas com a ciência aberta, né? Com citações explícitas, inclusive. Bom, como eu disse, a metodologia foi essa, então, pegar esses indexadores e retirar os critérios dele e colocar eles dentro dessas classes para ver se eles se alinhavam ou não. A gente conseguiu levantar 303 critérios, sendo que o Cielo é o indexador que tem mais critérios, né? Logo seguido aí pelo Redalic, do Agio e Redib. Mas desses 303 critérios, a gente só analisou 182, porque só 182 tinha alguma relação com a ciência aberta, né? Sendo alinhados ou não alinhados. Então, dos 303 critérios, 177 deles são alinhados com a ciência aberta. E só 5 estão desalinhados, considerando esses 4 indexadores, né? Então, 58, quase 60% aí dos critérios desses 4 indexadores em conjunto estão alinhados com a ciência aberta. Desses critérios alinhados, o Cielo, com certeza, é o indexador aí que tem mais critérios alinhados, né? 48% aí da amostra vem do Cielo, e o Redalic em segundo, do Agio terceiro e o Redib em quarto. Bom, considerando aí as classes que a gente criou, a maioria dos critérios elas se encaixam aí nessa classe interoperabilidade, acessibilidade e preservação. E uma coisa que você pode ver é que o Cielo ele é o que tem mais critérios em todas, tirando na segunda classe aí, conhecimento científico aberto, que é o DOAJ. E de forma geral, assim, o que a gente percebeu é que essas 3 primeiras classes, interoperabilidade, conhecimento científico aberto, transparência e abertura, elas são classes que elas possuem mais critérios voltados para aquilo que a gente chama do acesso aberto clássico, né? Que seriam mais voltados para a abertura do resultado final de pesquisa. Principalmente interoperabilidade e conhecimento científico aberto. Essa transparência e abertura do processo de avaliação por pares, dos 24 critérios que tem nela, aí, só 5 são voltados para a avaliação aberta, e todos eles estão no Cielo. Então, a gente percebe que o Cielo tem uma proeminência aí, né, nas 2 classes ali, em relação ao compartilhamento e disponibilização de dados de pesquisa e adesão de pré-prints. Os outros indexadores não têm nenhum critério relacionado aí. Eu acho que isso aqui tudo eu já falei, olhando para o gráfico. Sim, e em relação aos critérios que estão desalinhados com a ciência aberta, a gente só achou 5, né? E só 2 indexadores têm esses critérios, que é o DOAJ e o Cielo. Então, a gente vê que o Cielo é o que tem mais critérios alinhados com a ciência aberta, mas ao mesmo tempo é o que tem menos. Mas são 4, né, aqui para ponderar. São apenas 4.
desses, né, tem esse cobrança de taxa de submissão e processamento de artigo, que tem no DOAJ, no Cielo. É claro que eles não incentivam, não é que eles obriguem que as revistas cobrem, mas eles se adequam a essas revistas que cobram. Então, eles geralmente cobram, os critérios são voltados para a descrição do preço ou para a interoperabilidade do sistema de cobrança com o sistema de gerenciamento de revista. E uma coisa que me chamou a atenção também é que nenhum deles, apesar de serem de acesso aberto, né, eles não impõem nenhum tipo de limite para a taxa. Então, ela pode ser do preço que ela for, pelo menos pelos critérios de indexação, né? E não tem nenhuma política de financiamento para pesquisadores de baixa renda. Uma coisa também que é interessante se ressaltar é que o Redalic, ele é o único indexador que tem um critério que indica que a revista não pode cobrar taxa de publicação para ser indexada. Outra coisa em relação a esses critérios que estão desalinhados, tem o segundo que se volta para o índice de citação, né, quantitativos que tem como base a revista científica. Aí nessa classe só tem um critério, só um no Cielo, né, que é uma classe que tem ali na Unesco uma declaração bem óbvia ali falando que isso é uma coisa que não deveria acontecer na ciência aberta, e a Unesco está totalmente alinhada com a DORA, né, com a Declaração de São Francisco. E eles listam vários problemas relacionados, né, a você incentivar as revistas disseminarem esses índices de citação quantitativos com base na revista, né? Não vou listar todos, mas um seria que eles não medem a qualidade do artigo, que eles se voltam mais para a quantidade do que para a qualidade. Então, a capacidade da revista de publicar muito, a capacidade da revista de publicar artigos que são ou polêmicos ou mais populares, mas não se voltam, de fato, para ver se a revista tem uma qualidade científica ou não, que isso seria uma tarefa da avaliação por pares, e os indexadores teriam a missão de avaliar se essa avaliação por pares está sendo feita de forma transparente, idônea, por especialistas na área, esse tipo de coisa. Então, o Cielo, ele tem esse critério, a única coisa que ele tenta minorar de coisas nocivas que esses critérios têm é a questão das áreas das revistas, elas têm que ser compatíveis, né? Então, se uma revista é de história, ela tem que ter os índices têm que ser compatíveis com as outras revistas de história. Então, é a única ressalva que ele faz. E a Unesco e a DORA, aí, elas recomendam que não sejam usados esses índices, que sejam usados esses índices para os pesquisadores e não para as revistas, né? Bom, como consideração final aí, a gente viu que os indexadores, eles possuem uma quantidade substancial, né, de critérios que são alinhados com a ciência aberta. Mas a grande maioria desses critérios, eles se voltam mais para questões clássicas do acesso aberto, né, relativos aí à abertura do produto final da pesquisa, e não aprofundam muito no que a ciência aberta trouxe de novo, né, a questão dos dados, dos pré-prints, da avaliação aberta, com exceção do Cielo, que é o que tem mais critérios em todas essas áreas. E a gente percebeu também que parece que essa relação de critérios de avaliação para revistas que lidem com a ciência aberta é uma coisa que está sendo construída ainda e que está sendo pautada pelo Cielo. Seria muito interessante que os outros indexadores tivessem uma voz também, né? Mas eles ainda estão no processo de construção ou estão muito atrás ali do Cielo, porque isso acontece que o Cielo, ele determina mais, mas ao mesmo tempo ele coloca alguns critérios que, em tese, estão desalinhados, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê ali que tem um consenso mínimo em relação ao que é acesso aberto, pelo menos, e que a ciência aberta dentro dos indexadores ainda está sendo construída. Bom, esse artigo foi feito só nas classes, foi feito com base nas classes que a gente criou para os critérios, não nos critérios em si.
porque seria muito grande, né? Daria para fazer outro artigo com análise dos critérios, e é isso que a gente pensa em fazer no futuro, e com base no que os indexadores estão falando, gerar uma recomendação mínima de critérios ali que são alinhados com a ciência aberta. Então é isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Prosseguimos então os trabalhos com a segunda comunicação, intitulada Da elaboração de uma taxonomia voltada às humanidades digitais no cenário brasileiro, a TADIRA e sua proposta multilingue. Vai ser apresentada remotamente, tem 5 contribuidores: a Márcia Cavalcanti, da Uso Famat, a Tainá Regli, do IBICT UFRJ, o Regan Castro, da FGV CPDOC, o Ricardo Pimenta, do IBICT, a Elizabeth Jesus, da NCE UFRJ. Eu peço à equipa técnica que coloque então a colega que está remotamente a apresentar. Obrigado. Boa tarde. Eu vou apresentar o trabalho da elaboração de uma taxonomia voltada às humanidades digitais no cenário brasileiro, a TADIRA e sua proposta multilingüe. O trabalho vai abordar a iniciativa, né, de se elaborar, no âmbito de um acordo de cooperação internacional, uma versão em português da taxonomia chamada TADIRA, que é dedicada às atividades e pesquisas em humanidades que se utilizam do recurso digital. Então, ela tem em perspectiva parâmetros de acesso aberto em relação ao seu conteúdo informacional e também no que tange a própria estrutura computacional em que ela foi construída, porque foi utilizado o uso da plataforma Tema 3. E a tradução, a gente vai falar sobre essa tradução, né, que nós realizamos para o português. Ela foi feita a partir da versão argentina da taxonomia. O que é, então, a TADIRA? A TADIRA é uma taxonomia sobre atividades digitais de pesquisa nas humanidades. Ela foi desenvolvida tendo como objetivo estruturar as informações pertinentes ao campo das humanidades digitais, buscando, né, tornar essas informações mais facilmente reconhecíveis e também fazer com que elas pudessem ser utilizadas em sítios e projetos impulsionados pela comunidade do campo das humanidades digitais. A TADIRA começou a ser elaborada em 2013 e ela é resultado, né, de uma parceria entre o DARIA e o DIRT. Tá? Eu coloquei aqui uma imagem sobre a página inicial da TADIRA original em inglês. E aqui do lado a gente fez uma livre tradução dessas informações que estão ali. A TADIRA foi concebida para organizar e categorizar o conteúdo das humanidades digitais. Ela tem como objetivo gerar credibilidade acadêmica e também maior visibilidade ao campo, né, às estruturas das humanidades digitais. Ela é uma iniciativa voltada para a comunidade e, por conta disso, ela também se beneficia de outras contribuições, colaborações, desenvolvimentos e reutilização. A versão atual fornece estrutura e semântica revisadas com foco em atividades e técnicas de pesquisa. Essa versão da TADIRA, em inglês, inclui traduções de conceitos do alemão, do francês, do espanhol, do português, do sérvio, do italiano, e ela é enriquecida com definições do Wikidata, ou Wikidata, e um fluxo de trabalho para manutenção, desenvolvimento e gerenciamento da sua qualidade. A licença da TADIRA
de domínio público permite que outras pessoas tenham o direito de compartilhar, usar e desenvolver esse trabalho. Então, por que a Tadira... Márcia, peço desculpa, pode colocar a sua apresentação em modo completo? Eu vou colocar, eu vou tentar, mas toda vez que eu coloco em modo completo no Zoom, ela não muda os slides. Vamos ver se funciona. Okay. Foi em modo completo? Sim. Mudou o slide, por favor? Sim, mudou. Então tá. Que bom. Então, deixa eu já tinha falado aqui. Então, a Tadira, ela é feita a partir de parcerias, né? E por que, então, formalizar essas parcerias? Porque o objetivo é unificar os esforços que estavam sendo alocados na construção de diferentes projetos que tinham objetivos semelhantes para poder produzir uma taxonomia que viesse a ser compartilhada, né, no campo das humanidades digitais. E também para gerar visibilidade a essa taxonomia e receber contribuições, colaborações, desenvolvimentos e reutilização. A Tadira visa gerar possibilidades de interoperabilidade entre o vocabulário controlado e as demais plataformas e artefatos advindos de novas pesquisas de fundo humanístico debruçadas sobre recursos computacionais. E agora eu não consigo trocar. Desculpa, mas eu não estou conseguindo... Foi. Desculpa, é que tem hora que o slide prende, eu não consigo mudar. Então, como tudo começou? Começou essa tradução em português a partir do Laboratório de Humanidades Digitais do Centro Argentino de Informação Científica e Tecnológica do CONICET, né, em parceria com o Laboratório em Rede de Humanidades Digitais do IBICT, o LARUD. Todos os autores desta apresentação são integrantes do LARUD. Então, a partir de uma parceria uma parceria institucional, né, que foi formalizada entre o HD CAICIT Lab e o LARUD, uma das primeiras atividades que nós desenvolvemos foi a tradução da Tadira para o português, com o objetivo de tornar familiar um vocabulário pertinente às HDs e possibilitar que futuras pesquisas e produtos que viessem a ser construídos no âmbito brasileiro pudessem ser melhor recuperados e preservados a partir de uma taxonomia comum e multilingüe. Há algumas considerações iniciais, né, a respeito do desenvolvimento desse trabalho da tradução. Realizar pesquisas na área das humanidades que utilizem abordagens computacionais não é uma tarefa fácil quando a gente pensa essa atividade a partir do âmbito dos países do sul global. Nós temos insuficiência de recursos materiais, principalmente com relação aos softwares e hardwares, né, próprios, produzidos e desenvolvidos aqui. A gente tem uma escassez crônica, principalmente aqui no Brasil, de financiamento às pesquisas nessa grande área das humanidades e, grosso modo, nós estamos relegados à condição de reprodutores das formas técnicas e das estéticas que vêm do norte. Os autores deste trabalho foram os responsáveis pela tradução do espanhol para o português. E sendo o grupo composto por uma analista de sistemas, um bibliotecário e uma cientista social e linguista, todos 3 doutores em ciência da informação. Os outros 2 integrantes, né, que participaram da tradução são um historiador, doutor em memória social, e uma bibliotecária que, na época da tradução,
da tradução era mestranda, mas hoje ela é doutoranda em CI, como eu já disse, todos nós integrantes do LARUD. A Tadira não foi uma iniciativa construída em tempo real por pesquisadores de diferentes idiomas, né? Em 2020, quando nós iniciamos a tradução, ela já existia no idioma original, o inglês, e ela já tinha uma versão traduzida para a língua espanhola. Então, a partir disso, a nossa opção foi realizar a tradução a partir do espanhol para o português. Mas, em diversas situações, a gente precisou recorrer à versão em inglês, porque a gente precisou verificar e muitas vezes confirmar a equivalência de sentido atribuído ao termo em questão, ao termo que estava se traduzindo naquele momento. Como que foram esses percursos da tradução? Em 2020, pandemia de Covid-19, em março, tudo que foi possível migrou para o remoto. Então, a tradução da Tadira foi totalmente feita via remoto, nós não nos encontramos em momento algum. As reuniões foram realizadas online, iniciamos definindo procedimentos, né, para a realização da atividade, e a nossa primeira tarefa foi decidir a divisão quantitativa dos termos entre nós, entre os integrantes. Então, nós fizemos uma contagem e dividimos de forma ali próxima entre os 5 integrantes, uma quantidade de termos para tradução. Então, dessa tradução, nós temos 129 termos no total, relacionamos esse total por letras, a gente começou, cada um fazendo a sua tradução, mas num determinado momento nós chegamos à conclusão que isso não seria possível, porque para traduzir um termo, nós muitas vezes tínhamos que nos remeter a outros dos termos presentes na taxonomia. Então, a partir dessa constatação inicial, nós fizemos uma planilha compartilhada em nuvem para poder fazer o controle das traduções e depois o controle das revisões. Cada termo que foi traduzido, ele passou pela revisão de 2 a 3 integrantes do grupo. Alguns termos nós não conseguimos fazer a tradução. Currícula, personas, foram termos que ficaram sem tradução. Inicialmente, esses termos búsqueda e investigação foram tratados como homonímias, Inicialmente, a gente tinha traduzido os 2 termos como pesquisa, mas depois, a partir de conversas que nós tivemos, a gente entendeu que búsqueda, a gente traduziu como busca e investigação foi traduzido como pesquisa. Tá? Aqui eu estou apresentando uma página da Tadira, né? Quando acessa a Tadira em português, então como que ela você clica aqui no texto e ele te abre a página da tradução. E agora, então, as considerações finais. Nós percebemos 2 desafios principais. O primeiro é referente a essa tradução interlíngua do espanhol para o português, que nós, em diversos momentos, tivemos que recorrer também ao inglês, né? Como eu já tinha dito, isso foi um desafio. O segundo desafio diz respeito à comunicabilidade da taxonomia. E nesse processo de tradução, não foi possível a gente acrescentar termos considerados relevantes para a realidade das humanidades digitais no Brasil. Também não foi possível estabelecer novas relações entre os termos traduzidos, né? Como eu falei inicialmente, esses termos eles acabam se relacionando com outros termos, jogando a gente para outros termos, e também não foi possível inserir definições àqueles termos anteriores que eu mostrei, que não possuíam esse tipo de conteúdo. Enfim,
Obrigada, em nome de todas e todos autores e autoras que colaboraram na construção do trabalho. A próxima, não é que não tivesse as anteriores, mas é que esta próxima apresentação resulta de um trabalho que eu próprio, a Bianca e o Eloy fizemos, desafiando a CPLP para a criação de um repositório científico de acesso aberto, o qual foi aceito e estamos no momento de apresentar o projeto que vai ser apresentado por o Dr. Ima Panzo da CPLP. Portanto, esta proposta foi elaborada pelo Eloy Rodrigues, da Universidade do Minho, por mim próprio, José Carvalho, da Universidade do Minho, Paulo Lopes, também da FCT, a Raquel, da Universidade do Minho, e Washington, do IBICT. Peço então à equipa técnica que coloque o Dr. Ima Panzo para fazer a sua apresentação. Obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer a organização deste grande evento da nossa comunidade, que a todos convoca para abordar uma temática que é também uma preocupação dos ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP. Como foi já referido, este é um trabalho coletivo que integra, sobretudo, pessoas ligadas a entidades executoras do projeto, que me referi aí mais tarde, e que tenho a honra de vos apresentar. Portanto, falo-vos do repositório científico da CPLP. Procuraremos de forma muito objetiva descrever as razões que estiveram na base da sua criação e implementação do projeto, o modo como se pretende implementar esse mesmo projeto e, obviamente, sem deixar de referir também o significado deste projeto no quadro da cooperação multilateral da CPLP. Eu trago-vos uma breve introdução relativa à definição da CPLP. Portanto, a CPLP é constituída por 9 Estados-membros e, por definição estatutária, é um fórum de diálogo, portanto, que promove a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os domínios, incluindo o da ciência, tecnologia e ensino superior, e a promoção e difusão da língua portuguesa. São os 3 objetivos centrais da CPLP, no qual se enquadra também a cooperação no domínio da ciência e tecnologia. A semelhança desta área, a CPLP procura, de uma maneira geral, o desenvolvimento sustentável dos seus Estados-membros, pelo que a sua atuação está inteiramente alinhada com os propósitos da Agenda 2030 das Nações Unidas e, no campo da educação, obviamente, com a agenda da Unesco e, neste particular, com a questão relativa à declaração da ciência aberta da Unesco. Portanto, a questão relativa à ciência aberta, como foi já abundantemente referido aqui, não é? Estamos a tratar de uma matéria que, de forma muito sintética, aborda questões relacionadas à inclusão, à democratização e o acesso da produção científica. Portanto, este espírito que aparece, como referi, devidamente delimitado na Declaração da Unesco sobre acesso aberto, de alguma forma também perpassa aqui toda a agenda da CPLP e, muito particularmente, esta que está relacionado com o repositório científico da CPLP. Também me referi no início que os ministros responsáveis pela área da ciência e tecnologia da CPLP decidiram, em 2014,
no sentido de construir um repositório científico de língua portuguesa. Portanto, é um repositório que interliga os repositórios científicos existentes dos diferentes Estados-membros, por um lado, e por outro lado, também a estratégia de disponibilização de apoio e espaço nessa infraestrutura para aqueles Estados-membros que ainda não disponham de um repositório científico próprio. Em 3 momentos essenciais, pode-se fazer aqui uma leitura do histórico deste projeto. Portanto, a começar pelo ano de 2014, em que os ministros integram esta iniciativa no plano estratégico e no plano de ação como uma iniciativa prioritária a desenvolver na vigência deste plano estratégico, que findou em 2020 e foi fazendo o seu caminho, mas até só em 2021 é que este projeto foi objeto de uma revisão e finalmente fez-se a assinatura do protocolo de implementação do projeto entre as entidades executoras e o Fundo Especial da CPLP. O Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 22-23, aprovado recentemente em Luanda, inscreve dentre os vários eixos o número 6, o último por sinal, o espaço da ciência, tecnologia e ensino superior. No fundo, é a predisposição dos Estados-membros em criar um espaço comum de interação recíproca com vantagens mútuas, de criação de um estado de ciência e tecnologia. É neste eixo que se enquadra no atual plano estratégico o projeto de repositório científico da CPLP ou portal de acesso aberto à língua portuguesa da CPLP. Portanto, este plano estratégico procura de alguma forma promover o interconhecimento, portanto conhecer as realidades nacionais e no domínio particular na questão do repositório científico, saber o que é que cada um dos Estados-membros tem e com que conta, mas também promover a interajuda, portanto, a ajuda mútua, e ainda nos remete para a questão da vigilância multilateral através da realização de estudos que permitam, de alguma forma, identificar o status quo ou o estado da arte da dimensão dos repositórios científicos, por um lado, e por outro lado, permitir também avanços com base nas diferentes trocas que se fazem. Portanto, é neste enquadramento que queremos situar o projeto do repositório científico da CPLP. Este projeto conta com 3 parceiros de execução, portanto, são estruturas de 12 Estados-membros que assumiram o papel de entidades executoras do projeto, portanto, lideram a coordenação desse projeto. Refiro-me ao IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que está também representado aqui neste fórum, a FCCM e ainda a Universidade do Minho. Estas 3 entidades coordenam e dinamizam a execução de todo o projeto, obviamente em plena sintonia com o Secretariado Executivo da CPLP no âmbito das suas funções estatutárias. Ora, este repositório científico, o que vem a ser? Um repositório científico que procura ser agregador, na medida em que procura agregar a produção científica dos Estados-membros da CPLP, portanto, é esta a intenção de trazer para um mesmo espaço virtual o conjunto de produções científicas que se realizam em todos os Estados-membros da CPLP. Também se propõe a criação de um repositório comum da CPLP, nessa ideia, por via da agregação, e criar um espaço comum
em que a informação científica e toda a documentação científica possa ser facilmente acedida. Portanto, aqui a ideia deste alojamento, mas também está associada à ideia da capacitação e disseminação de toda a informação. Portanto, falarei mais tarde sobre promover o conhecimento e a prática do acesso aberto nos Estados-membros, em linha com a declaração da Unesco sobre a ciência e acesso aberto. Ora, o portal agregador, o que vem a ser, é o ponto central de pesquisa e de acesso aos conteúdos científicos dos Estados-membros da CPLP. Aqui estamos a falar de todos os Estados-membros, sem exceção, portanto, criando aqui estratégias para compensar aqueles que eventualmente não tenham ainda disponível um repositório científico nacional. E a quem é que se destina? Portanto, destina-se a instituições de ensino e de investigação, portanto, de todas as instituições de ensino e investigação do espaço da CPLP, produzem informação científica em língua portuguesa, fundamentalmente, e, obviamente, à sociedade civil, que deverá ter também interesse pelos conteúdos científicos disponíveis neste repositório científico. Há aqui, só a título de exemplo, não é? O que podem encontrar no portal e na página da CPLP, portanto, está ainda em construção, mas já aqui um trabalho que vai dando ideia do que virá a ser esta interface. O repositório científico comum é então um serviço eletrónico partilhado que no fundo visa armazenar e preservar, promover o acesso ao conhecimento científico produzido pelos Estados-membros. Portanto, dar esta disponibilidade de um espaço virtual para o armazenamento e a preservação do conhecimento científico está também no cerne deste projeto. Os destinatários deste repositório comum são, obviamente, em primeira instância, as instituições de ensino superior e de investigação científica, pertencentes aos 9 Estados-membros da CPLP. Portanto, é colocar os seus dispositivos, os seus repositórios científicos próprios em interligação com o repositório científico da CPLP. Portanto, os Estados-membros, como se pode verificar, os Estados-membros da CPLP vão dispor de espaços próprios para que os seus repositórios científicos nacionais possam estar interligados ao repositório científico da CPLP. Há aqui também uma amostra do repositório comum da CPLP, com um conjunto de entradas, a semelhança do que foi já referido anteriormente, mas conhecerá o outro desenvolvimento futuramente. Comunicação, disseminação e capacitação. Ora, aqui procura-se promover o conhecimento e a participação do acesso aberto por parte da comunidade académica e científica dos Estados-membros da CPLP. Também perspectiva-se uma maior visibilidade e utilização do portal da CPLP nos Estados-membros, para que possa estar acessível, não é? E o reforço do know-how e de competências técnicas nos Estados-membros para operar a infraestruturas de acesso aberto, em particular os repositórios científicos. Portanto, este projeto, para além desta componente de interligação, de criação de espaço comum para a disponibilização e acesso do conhecimento científico, traz também uma componente de capacitação técnica e científica nesta matéria
do repositório científico, através de um conjunto de ações. Uma delas é precisamente o evento online, portanto, a criação de um evento online que será realizado no próximo ano e anunciado oportunamente, e de 3 workshops presenciais que se realizarão em 3 diferentes Estados-membros da CPLP. Portanto, estas iniciativas corroboram para a materialização desta ideia de capacitação técnica e institucional das estruturas nacionais que trabalham nesta matéria. Há um conjunto de tarefas com 4 work packages. Portanto, o primeiro tem que ver com as ações de coordenação, portanto, o asseguramento de toda a coordenação das atividades através de reuniões regulares e apresentação de relatórios de execução do projeto ou de progresso. O segundo work package refere-se ao repositório científico da CPLP, propriamente dito, portanto, a construção do ponto central de pesquisa, a infraestrutura, a instalação do software, a validação de conteúdos e a agregação de conteúdo. Portanto, tanto o Work Package 1 e o Work Package 2 têm já execução, há trabalho em curso, com reuniões, com instâncias indicadas pelos próprios Estados-membros, que incluem o grupo de peritos nacionais da CPLP que trabalha no acompanhamento desta matéria, quer o grupo técnico como o grupo de gestão, e um trabalho que as entidades executórias estão também a desenvolver com a estrutura responsável pela informática do Secretariado Executivo da CPLP. Portanto, a terceira fase será então de infraestruturas ainda, a instalação de software, a configuração e apoio no carregamento da informação, e temos o Work Package 4, que inclui aquela componente dos cursos a que me referi, de cursos e dos 3 workshops que decorrerão em diferentes países da CPLP. Portanto, em que fase nos encontramos da implementação do projeto? Estamos na fase da mobilização dos Estados-membros. Há aqui também uma chamada a interessados para o acolhimento dos 3 workshops a que me referi. Estamos, portanto, a finalizar os termos de referência para que se faça, então, esta ampla divulgação e permitir que os Estados-membros voluntariamente e as instituições de ensino superior, melhor dito, as instituições de ensino superior e de investigação científica que queiram acolher... Doutor Montanzi, pedia o favor de concluir. Sim, senhora. Poderão então manifestar esse seu interesse. Já me referi a isso. Também estamos na fase da validação dos conteúdos disponíveis, não é? Correções dos dados e testes de agregação dos conteúdos, portanto, são questões que estão em curso, a instalação e a configuração do software para os portais, e ainda preparar o ambiente de produção para monitorização e, portanto, já mesmo para concluir, há aqui ainda que referir a prospecção de possíveis interessados neste serviço, através de um concurso, e também o aprovisionamento de infraestrutura para ambiente de testes. Bem, não disponho de mais tempo. As questões relativas à elaboração dos cursos e dos workshops foram já também referidas levemente. Muito brevemente faremos então também sair desses termos de referência com todas as indicações necessárias para que as estruturas nacionais, quer de ensino superior ou de ciência, possam voluntariamente participar. Há aqui também uma amostra de repositório científico
da comunidade de países de língua portuguesa, que poderá depois ser consultado, mesmo através de outros canais, como o Facebook. Em termos de resultados esperados, a criação de uma plataforma nesse sentido irá, em grande medida, facilitar a troca de experiências com vista à adoção de normas que promovam a qualidade e a interoperabilidade da informação científica da CPLP, contribuirá para o aumento da adoção de práticas de acesso aberto e da ciência aberta nos Estados-membros da CPLP e também a impulsionar a circulação de conhecimentos académicos e científicos gerados no espaço da CPLP, reforçando a sua visibilidade e potenciando o seu impacto internacional. Quero aproveitar a oportunidade para apelar às estruturas nacionais dos Estados-membros no sentido de tomarem uma posição de maior proatividade em relação ao interesse por este repositório e criarem condições para que os seus repositórios nacionais estejam devidamente interligados e queiram também fazer parte de todo este movimento em torno da ciência em acesso aberto e do repositório científico, em particular da CPLP. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Peço que se mantenha em linha, porque as questões são colocadas no final. E estamos precisamente a uma apresentação do final desta sessão, a qual se intitula Criação de Indicadores Cientométricos, Estudo de caso da integração do Observatório Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Fiocruz ao sistema BR-CRIS do IBICT. E vai ser apresentado pelo Washington II. Se me permitem, eu passaria já o microfone ao Washington para fazer a apresentação. Muito obrigado, João. Esse aqui. Bom, já estou compartilhando minha tela, né? Acho que todos devem estar vendo. Não, cancelar. Já está? Eu vou só colocar no modo apresentação. Visualizar. Exibir. Peraí. Aqui. Visualizar. Entrar em tela cheia. Pronto. Acho que agora está bem, né? Perfeito. Muito obrigado. Bom, vou procurar respeitar o tempo, né? 15 minutos. Essa apresentação é sobre a criação de indicadores cientométricos, né, numa parceria entre a Fiocruz e o IBICT, onde o IBICT entrou com o know-how do projeto BR-CRIS e a Fiocruz entrou com um caso de estudo importantíssimo para o Brasil, que é o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Fiocruz. Bom, esse trabalho, os autores são, na ordem que aparecem, o Valdeir Mendes, da Fiocruz, a Rafaela Lora Grando, da Fiocruz, o Thiago Magela Dias, que é bolsista do IBICT e também professor do Cefet de Minas Gerais, a Vanessa Jorge, da Fiocruz, e eu mesmo, Washington, do IBICT, Washington II. Bom, eu vou mostrar uma introdução rápida, contextualização do problema, falar um pouquinho sobre essa parceria da Fiocruz e do IBICT, falar um pouquinho quem são essas instituições, Fiocruz e IBICT, mas muito rapidamente, e quais os resultados que a gente já conseguiu alcançar com essa parceria até o momento, e algumas conclusões. Bom, só para motivar o nosso trabalho, eu tenho aqui algumas questões, que é o seguinte, como você poderia, por exemplo, identificar quais são os mestres doutores que há no Brasil, né, numa dada instituição, e também incluindo aqueles que fizeram mestrado ou doutorado fora do Brasil, né? E além disso, como identificar que esses mestres doutores, eles realmente trabalham com pesquisa científica, investigação científica, né? Como é que você identifica especialistas de uma dada área, investigadores de uma dada área do conhecimento, né, que trabalham numa região
específica também do Brasil. Além disso, você também tem uma última pergunta, que é se você quer identificar quantas patentes, quais as patentes que os investigadores da sua instituição produziram, quantas foram produzidas, e, além disso, ter algum tipo de avaliação sobre a qualidade desses resultados da investigação, né? Sejam eles artigos, patentes ou até teses e dissertações, e também dados de investigação. Mas aí, quando você começa a responder essas perguntas, você chega numa quantidade de números e fontes de informação que precisam ser normalizadas, deduplicadas, analisadas, e aí você realmente se sente perdido algumas vezes, né? E depois você sente realmente que você está no caos de informação e que realmente nada mais faz sentido. Aí, numa terceira fase, você chega à conclusão de que tudo está tranquilo, mas você vê tudo ao seu lado pegando fogo, né? Mas o desespero realmente não nos toma conta, porque a gente chega à conclusão de que esses tipos de problemas só podem ser atacados quando são resolvidos em uma rede de colaboradores. Então, a gente tem uma rede grande de colaboradores no Brasil, né, com várias instituições de peso, né, e também uma equipe muito competente que faz parte do projeto BR-CRIS e também faz parte dessa parceria IBICT-Fiocruz. A gente também tem uma colaboração forte no cenário internacional com a rede La Referência, né, que é uma rede composta de 12 países, né, e também tem uma colaboração muito forte com Portugal. Além disso, 12 países da América Latina, mais Espanha na Europa, né, e também a colaboração técnica com Portugal. Além disso, a gente tem também o memorando de entendimento, que foi mencionado aqui, memorando de entendimento entre Brasil e Portugal para a ciência aberta. E assim, essas ações, de fato, elas têm 3 níveis, né? Uma primeira, que é muito importante, que é a política, né? De você ter ações que permitam estabelecer colaboração e também estabelecer diretrizes para a execução dos trabalhos, porque não faz muito sentido cada um ir para um lado, é sempre importante ter uma política de como as coisas vão acontecer. Depois também tem a questão as próprias plataformas a serem desenvolvidas, eu digo em software mesmo, a parte tecnológica. E também há um quesito muito importante em tudo que a gente trabalha, que é a interoperabilidade, que é você trocar informações, intercambiar informações via máquinas, né? Isso realmente, na minha opinião, é o tripé que a gente trabalha o tempo todo. Então, política, plataforma e interoperabilidade. E aí também a gente participa de uma série nessa questão política e também nas outras vertentes, uma série de fóruns internacionais, como o COAR, OpenAir, a RDA, a GoFair, Eurocris, a CPLP, como foi agora a apresentação que acabou de ser mencionada, o FOLEC. A gente também está atento às diretrizes que são disseminadas em relação à ciência aberta pela OECD e também a gente tem um trabalho forte dentro da Open Government Partnership, com a execução de alguns compromissos. A gente está, inclusive, agora executando um compromisso sobre a avaliação da ciência para a promoção da ciência aberta. Então, a parceria da Fiocruz, com a Fiocruz, né, foi formalizada por meio de um acordo de cooperação, né, técnica, e eu vou falar um pouquinho mais do que é a Fiocruz e que é o IBICT, né? Assim, a gente fala com naturalidade, mas acho que nem todos conhecem. E a Fiocruz é a principal instituição de pesquisa em saúde do Brasil, né? Foi ela, por exemplo, uma das responsáveis por desenvolver e disseminar a vacina contra a Covid dentro do Brasil, que é uma das vacinas. Além disso, ela tem abrangência nacional, então ela tem centros de pesquisa, de investigação em todo o Brasil, né? Então ela realmente é uma instituição bastante grande. Por outro lado, o IBICT é uma instituição, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e é a instituição que tem sido a casa do Programa de Ciência Aberta no Brasil, né? E a gente sempre tem colaborado com instituições como a Fiocruz, por exemplo, que também tem uma série de ações
super importantes em relação à ciência aberta. E aí, dentro do IBICT, a gente teve um projeto chamado BR-CRIS, né? Eu vou falar muito rapidamente sobre o histórico do BR-CRIS. O CRIS é uma sigla para Current Research Information System, que é um sistema sobre a informação da investigação corrente. Eu vou falar um pouquinho mais o porquê dessa sigla na sequência. Só que é importante separar também um pouquinho os tipos de dados que a gente está tratando aqui, porque muitas vezes quando se fala de dados de investigação, há muita mescla do que se está querendo dizer. Então, assim, aqui eu estou separando um pouquinho, porque existe interseção entre esses três tipos de dados, que são os dados para e sobre a investigação. O que eu estou chamando de dados sobre a investigação são justamente esses dados que o BR-CRIS deve agregar, que são dados que permitem que você tenha um panorama, gere indicadores, gere dashboards para analisar como a investigação científica se desenvolve em um dado recorte. Nesse caso, o BR-CRIS tem um recorte espacial, que é do Brasil, o CRIS brasileiro. Depois você tem também os dados de investigação. São aqueles que são produzidos dentro de uma pesquisa, de uma investigação científica. Então, esses dados são, em geral, depositados em repositórios de dados de investigação. E no Brasil também a gente tem uma série de ações em relação à criação de uma rede de repositórios de investigação, de dados de investigação. E depois você tem os dados sobre a investigação, que são aqueles para gestão e para tomada de decisão dentro de uma organização. E, em geral, essas organizações, elas querem ter observatórios que permitem você implementar políticas até em relação à ciência aberta e também fazer a avaliação da ciência. Então, são ferramentas que permitem você fazer essa gestão sobre a investigação científica. Rapidamente, histórico do BR-CRIS. Ele começa lá em 2013, motivado pelo João Moreira, que está aqui. Ele foi o gestor do projeto PT-CRIS e nos trouxe essa ideia de criar um CRIS nacional no âmbito do Brasil. Então, PT-CRIS também, o BR-CRIS, o nome que herda do projeto PT-CRIS, porque foi só a troca de siglas no início, né, PT para BR. E aí, a partir daí, a gente fez uma série de estudos até chegar ao ponto de maturidade, de ter recurso, de fato, de execução financeiro para o BR-CRIS. Isso só aconteceu em 2020, início de 2020. Então, a gente está já com 2 anos de execução do projeto e com um horizonte de mais 3 anos de execução. O BR-CRIS, então, ele utiliza a plataforma La Referência, que é uma plataforma, lembra que eu falei do tripé, né? Entre políticas, plataforma e interoperabilidade, né? Então, a plataforma La Referência é um software que foi desenvolvido dentro da rede La Referência, que permite agregação de informação científica. Então, essa plataforma ela foi projetada inicialmente para coletar informação de repositórios e revistas científicas, mas ela foi estendida, né? Foi incorporada para poder também coletar informação de qualquer outra base que você deseje para criar esse ecossistema de investigação científica. Então, a gente coleta informações, principalmente do nosso portal brasileiro de repositórios e revistas científicas, e depois também a gente faz uma deduplicação com um portal que a gente tem de uma plataforma, chama-se plataforma Lattes, que ela agrega os currículos dos investigadores brasileiros, os perfis dos investigadores brasileiros. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 7,5 milhões de perfis de investigadores científicos no Brasil, cadastrados na plataforma Lattes, sendo que destes, 1,5 são mestres ou doutores. Tá? A gente, então, faz todo um trabalho junto também com a BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que são mais ou menos, esse tripé, ele já é muito potente para você ter um mapa da investigação científica brasileira, mas depois a gente começa a agregar, além das bases nacionais, bases internacionais importantes, como
o OpenAir Research Graph, a SpaceNet, que é a base de patentes, e o Wikidata. Uma vez que você agrega toda essa informação na plataforma lá, referência, você exporta para painéis de indicadores. 2 minutos, nossa, foi muito rápido. Painéis de indicadores e também para um serviço de recuperação de informação, que é o sistema Vivo. Eu vou passar rapidamente aqui sobre as informações que eu tenho a seguir, porque eu passei muito rápido, demorei muito tempo, mas a questão é que o sistema BR-CRIS, o foco dele não e o projeto em si, não é analisar só a informação do resultado da investigação, mas também de toda a informação que está por trás desse resultado, como os investigadores, os financiadores, os projetos de pesquisa, as instituições onde essas pesquisas essas investigações são feitas e também as infraestruturas onde elas são realizadas. E aí a gente tem um modelo de agregação, um modelo de descrição desses objetos, que é tão importante quanto o sistema em si. Tem estratégias inteligentes para poder fazer a normalização e a validação da informação que é coletada e a deduplicação também. E tem, como disse, a interface Vivo para a recuperação dessa informação e uma interface que permite a geração de dashboards. Na linha dos dashboards, a Fiocruz já desenvolveu um dashboard que já está online, disponível no Observatório Fiocruz. Esse dashboard ele foi criado ainda sem a participação do BR-CRIS para a geração dele, porém, o que a gente tem ele é como modelo para que tudo que for gerado a partir do BR-CRIS tenha esse padrão que a Fiocruz já estabeleceu para esse dashboard. Outros dashboards serão gerados, esse dashboard é para publicações científicas, outros são gerados que são relativos a patentes, a grupos de pesquisa, grupos de investigação e outras fontes, outros importantes indicadores que a Fiocruz delimita para a gente, como estudo de caso. Então, aqui só alguns exemplos desse dashboard de publicações científicas que já foi desenvolvido. Aquele anterior que eu mostrei, ele passa o primeiro que eu mostrei passa pelo BR-CRIS, foi gerado via BR-CRIS, e estes foram gerados à medida para a Fiocruz à mão, para depois serem gerados via BR-CRIS. Então, a gente está nessa fase. As conclusões são que essa colaboração é muito importante para a gente, IBICT Fiocruz. O Observatório Fiocruz, de fato, está conseguindo atingir o seu objetivo, que é formular políticas e ter gestão sobre a informação, ciência, tecnologia e inovação da instituição. A gente também tem estudado bastante a adequação dessa informação organizada para ser compartilhada de modo fair, seguindo os princípios fair. A gente tem no BR-CRIS, então, um modelo de agregação, a gente tem interoperabilidade para poder transitar essa informação entre sistemas, e a gente já tem a possibilidade de construir indicadores via painéis, esses dashboards que eu havia mencionado. E a gente tem esse alinhamento também entre o que é feito no BR-CRIS com as iniciativas internacionais, como o PT-CRIS, OpenAir, Peru-CRIS e o Conecto, que é uma iniciativa, um sistema CRIS recém-inaugurado no Panamá. A gente tem outras frentes que transbordam o BR-CRIS, que é a construção de um lago de dados. Não vou falar muito em detalhe, porque a gente não tem muito tempo, mas a ideia é que isso ajude o BR-CRIS e ajude essa colaboração com a Fiocruz num futuro bem próximo. Agradecimentos aqui aos parceiros e todos que trabalham no projeto e, além disso, os que trabalham diretamente nesse artigo. E também aqui uma foto só pequena, assim, de alguns membros da equipe num evento que tivemos neste ano. Muito obrigado, gente. Dúvidas, estou à disposição. Ótimo. Perdão. Muito obrigado, Washington. Desculpa a pressão para cumprir o tempo. Eu gostava de deixar 5 minutos para perguntas. Seguramente haverá alguma questão que queiram colocar. Enquanto pensam, temos ali uma pergunta. Boa tarde, muito obrigada pelas apresentações. Sou muito nova nessa área de pesquisas científicas, ainda que tenha já feito 2 teses, mas ainda é chinês para mim. Eu sou Ana Moraes, sou candidata ao doutoramento em Psicologia
organizacional da UEM. E fiquei muito interessada e ao mesmo tempo integrada, já sabem o que eu quero dizer. Exato, obrigada. Preocupada, mas uma preocupação muito Michel Foucault. Pensei assim, muito bem, maravilhoso, temos nesta apresentação da CPLP, falaram muito no plano estratégico sobre a questão da vigilância e da autonomia. E eu queria fazer uma ligação com todas as apresentações e perguntar, para um país como Moçambique, que ainda está uma criança nesta questão da pesquisa, como é que nós mantemos os nossos objetivos de pesquisa, a criação de evidências que nós precisamos para esse desenvolvimento sustentável, numa perspectiva em que estaremos em paridade com as pessoas, com as pesquisas no Brasil e em Portugal, que têm uma experiência muito grande. Como é que nós, dentro destas plataformas, não iremos perder a nossa criatividade em função do conhecimento e experiência que vocês têm? Obrigada pelas imenso conhecimento que apresentam. Se calhar passo aqui primeiro a bola para os apresentadores presenciais, não sei, Washington, e talvez depois passar remoto. Uma intervenção curta, se é possível. Não, eu poderia tentar responder a sua pergunta dizendo o seguinte, que as instituições, os países, né, quando começam a trabalhar a questão da ciência aberta e essa questão do ecossistema de informação científica, eles, de fato, como eu disse, é um desafio, é algo muito complicado de ser feito. No entanto, se você começa seguindo, de repente, algumas iniciativas que já ocorreram, que já tiveram sucesso, ao mesmo tempo que vocês têm o benefício de ainda não terem feito, porque a gente também no Brasil tem uma situação complicada, que nós já fizemos muita coisa, e muita coisa tem que ser refeita, tem que ser adaptada, e são volumes gigantescos de informação. Então, isso também é uma coisa bacana, porque vocês começando, vocês podem mirar os erros, né, dar uma olhada nos erros dos cometidos por outros países, né, e procurar fazer da forma correta. Além disso, essa experiência também dos outros países que já estão um pouquinho mais à frente, pode também você acelerar o processo de criação dessas infraestruturas e desses ecossistemas de investigação. Boa tarde. Para mim parece que a ciência aberta seria a saída mais viável, porque qualquer outra opção, né? Você teria que se voltar para a ciência mainstream, então para os países, digamos, em desenvolvimento ou que tem menos dinheiro para investir nisso, também seria o caso do Brasil, é muito mais barato criar essas infraestruturas do que pagar para infraestruturas do norte global para disseminar a pesquisa. Então, para mim, seria a opção mais viável. E, ao mesmo tempo, acho que não existe muito isso de a ciência de um país englobar o outro, né? Quando você faz ciência de forma aberta, todo mundo que entra só soma. Então, acho que seria isso. Os nossos apresentadores remotos, talvez passar a palavra à Márcia primeiro. Não sei muito bem aqui como colocar com essa questão que foi trazida pela pessoa com relação à ciência aberta. Não sei muito bem no sentido de que eu sei muito como me colocar e eu acho que eu falaria muito tempo sobre isso. Como nós colocamos, como foi posto na nossa apresentação, a gente ainda sofre muito com relação à questão das infraestruturas aqui. Tem o Washington, que eu conheço remotamente, ele é do IBICT, e a minha formação é toda lá do IBICT, e tive a oportunidade de fazer trocas com ele com relação ao repositório, que foi, inclusive, meu trabalho de pós-doc. Então, esse é um caminho que... trazendo um pouco para a minha seara, né, para o meu campo, esse é um caminho
que eu vejo de compartilhamento do conhecimento, da informação, né, de produção, principalmente com relação a dados de pesquisa, né, compartilhamento desse conhecimento, enfim. Eu poderia dizer que o caminho, para mim, é o caminho de abertura total, completo, não apenas de dados, mas de produção, como o trabalho que foi apresentado aqui, falando da relação da produção, né, artigos e produção em geral, mas nós sabemos que não é tão simples quanto a gente imagina. A gente esbarra em estruturas, mas a gente também esbarra em questão de consciência dos próprios pesquisadores com relação à sua produção, né? A minha produção é minha, quem financia, a partir de quem financia eu posso compartilhar, eu não posso compartilhar, eu devo, não devo, enfim, são questões que perpassam tanto pelo campo da estrutura, do compartilhamento via estrutura, quanto também com relação às questões pessoais, né, de posicionamento dos próprios pesquisadores e da forma como eles percebem. Então, eu espero ter sido clara na colocação. Obrigado. O doutor Irma Panzo quer responder esta questão? Obrigado. Talvez um comentário muito breve, não é? Para, de alguma forma, corroborar com os colegas que me antecederam os comentários e dizer que, de facto, a ideia de trazermos aqui uma visão compartilhada sobre a ciência e os acessos abertos ao nível da CPLP, procura, de alguma forma, dizer o que é que os Estados-membros pensam em conjunto em relação a esta matéria. Portanto, a criação de um espaço de ciência e tecnologia da CPLP passa necessariamente pela promoção de oportunidades de partilha de experiência, de boas práticas e de informação diversa nestas áreas para promover a intercompreensão e interconhecimento. E, ao mesmo tempo, temos também a possibilidade de promover a ajuda mútua, de modo que aqueles que estão mais avançados em relação a quem esteja menos avançado tenha a oportunidade de aprender e avançar também para que possa tirar o maior benefício possível nesta matéria. Trouxe-vos também uma dimensão da vigilância multilateral, portanto, que permite o estabelecimento de agendas comuns, agendas compartilhadas, permite estabelecer metas a serem alcançadas e horizontes a serem também estabelecidos conjuntamente através dos fóruns de concertação que a CPLP dispõe. Só para recordar que esta é uma organização intergovernamental, portanto, a agenda que se desenvolve é uma agenda que traduz o pensamento, o espírito dos Estados-membros numa determinada etapa. Penso que há aqui esta oportunidade de desenvolvermos esta ação sobre o repositório científico de modo a facilitar o acesso de todos à produção científica que se desenvolve em todo o espaço da CPLP. Portanto, é uma oportunidade, mas também um desafio, na medida em que precisa desta dimensão sensibilizadora dos próprios Estados-membros e dos atores, refiro-me aos agentes das instituições de ensino superior e de ciência, para que possam facilmente aderir ao projeto. Portanto, era este o comentário e muito obrigado. Muito obrigado. Esgotamos o nosso tempo de questões e estamos já um pouquinho atrasados. Então, estamos a 15 minutos do nosso momento social. Eu pedia à equipa técnica para passar o vídeo da última apresentação, que se chama Sistema de Planos de Gestão de Dados da Fundação para a Ciência e Tecnologia, baseado na ferramenta Argos,
cujos autores são Filipa Pereira, João Cardoso e eu próprio. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de participar nesta 13ª edição da Confua. Gostaria também de cumprimentar todos os participantes. O meu nome é Filipa Pereira e sou gestora da atividade de dados de investigação na Unidade de Computação Científica da Fundação para a Ciência e Tecnologia e tenho hoje então a oportunidade de vos apresentar uma demo no âmbito do Sistema de Plano de Gestão de Dados da FCT, que assenta na ferramenta Argos. Em termos de agenda, e muito rapidamente eu gostaria de percorrer alguns destes pontos. Portanto, em primeiro lugar, o porquê e quais os benefícios associados à preparação de um plano de gestão de dados. Em segundo, falar um pouco sobre o sistema e o modelo de plano de gestão de dados da FCT, apresentar a ferramenta Argos para a elaboração de planos e, por último, numa perspectiva então mais prática, fazer uma breve demonstração da ferramenta, mostrando algumas das suas funcionalidades. Começamos então pelos planos de gestão de dados. Sabemos, portanto, que os planos de gestão de dados são um elemento-chave na gestão e na partilha de dados, portanto é considerado mesmo uma melhor prática. O plano descreve as várias etapas dos dados que vão ser gerados, recolhidos e processados no âmbito de um projeto de investigação. É importante referir que este é um documento dinâmico, na medida em que deve ser atualizado durante o projeto, sempre que ocorram alterações que o justifiquem. Esta prática apoia também o cumprimento dos chamados princípios FAIRs, ou seja, contribui para que os dados sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Como certamente grande parte dos participantes tem conhecimento, portanto, a submissão de planos de gestão de dados constitui um requisito de muitas instituições e financiadores. Deixo aqui o exemplo da Comissão Europeia, com os programas quadros Horizonte 2020 e Horizonte Europa, onde é clara a importância que é dada a este requisito. No que respeita à FCT, portanto, a política de dados atualmente em vigor recomenda a submissão de um plano de gestão de dados, sendo que a nova política, que será publicada num futuro próximo, vai ter, portanto, este requisito como mandatório, também, portanto, aqui alinhado precisamente com esta prática da Comissão Europeia. Neste sentido, e portanto, tendo em conta portanto, a importância dos planos de gestão de dados, abordaria agora algumas das atividades que têm sido desenvolvidas pela FCT, através da FCCN, relacionadas então com esta atividade. Portanto, neste momento a FCT já está a disponibilizar um sistema de plano de gestão de dados que vai permitir, portanto, aos seus beneficiários elaborar e atualizar os planos relacionados com os seus projetos de investigação. Esta atividade partiu, portanto, em colaboração também com a Universidade do Minho, uma preparação de um relatório técnico sobre ferramentas para a elaboração de planos. Este relatório permitiu reunir informação para se tomar uma decisão informada sobre qual a ferramenta que seria mais adequada e enquadrada nas necessidades da FCT, e foi então selecionada a ferramenta Argos. Quase em simultâneo, efetuou-se também uma avaliação de qual seria o modelo ou o template de plano de gestão de dados também mais adequado e de acordo com a importância que a FCT dá em relação a alguns destes tópicos da gestão de dados de investigação. Então foi feita uma seleção de um modelo baseado na Science Europe e também na adaptação de um modelo da NWO, que é a Dutch Research Council. Este modelo da FCT inclui, portanto, 6 tópicos ou 6 áreas que são consideradas de grande importância em GDI. Temos como primeiro tópico, por exemplo, a avaliação dos dados de investigação gerados e ou reutilizados no projeto. Temos também, num segundo tópico, a informação sobre a documentação que acompanha os dados e os metadados. Num terceiro ponto, temos a descrição de como é que os dados e os metadados serão armazenados e salvaguardados durante o projeto. Temos depois então também uma avaliação da gestão de dados pessoais e também da gestão da propriedade dos dados e direitos de propriedade intelectual, que é também aqui uma matéria bastante sensível e muito importante. No ponto 5, a partilha e a preservação dos dados de longo prazo, e terminamos aqui também, por último, uma descrição dos recursos e responsabilidades necessárias para uma efetiva gestão dos dados de investigação. Gostaria então de entrar agora na vertente mais prática relacionada com o Argos e fazer só aqui uma breve exposição e apresentação da ferramenta. Portanto, é uma ferramenta que resulta da colaboração das infraestruturas europeias OpenES e ODAT.
integra precisamente através do Opanés a informação sobre os projetos, tem também uma grande flexibilidade, uma vez que permite que as instituições consigam criar os modelos de acordo com os seus requisitos, que foi precisamente o caso da FCT. É uma ferramenta também muito fácil de utilização, muito dinâmica e intuitiva, que contribui aqui para uma boa usabilidade por parte do utilizador. É agnóstica, no sentido em que se adapta às várias disciplinas e domínios científicos. Tem aqui também uma característica muito importante, que é o facto de permitir a criação dos chamados planos acionáveis por máquina, ou os designados Machine Actionable DMPs. Também temos o sistema, com a colaboração da equipa do Minho, traduzido para português, e por último destacaria também o facto de estar ligado à iniciativa da European Open Science Cloud, constante aqui no seu catálogo de serviços. Em termos de estrutura, a ferramenta tem uma abordagem muito interessante. Portanto, temos numa primeira fase o plano de gestão de dados, onde é feita uma descrição da informação com base no projeto e também selecionada a template ou o modelo que pretendemos utilizar para completar o plano de gestão de dados, e temos então depois esta informação detalhada no chamado dataset, ou modelo de dados, que corresponde, no caso da FCT, aos 6 tópicos que abordámos anteriormente. Muito importante, o Argos permite ter um plano de gestão de dados com mais do que uma descrição de datasets, caso se justifique. No que se refere a funcionalidades importantes, destacava o facto de, por exemplo, a autenticação ou login ser efetuado de uma forma muito simplificada. Portanto, existem aqui várias opções, incluindo o Google ou o ORCID, não sendo necessária uma conta ou uma criação de uma conta, aliás. Durante o processo de criação podemos sempre envolver colegas da equipa de investigação para colaborarem connosco, portanto tem esta parte de se poder convidar outros colegas para participarem no preenchimento do plano. O Argos suporta a exportação em formato JSON, o que vai facilitar grandemente a questão da interoperabilidade. Outro ponto muito importante é o facto do Argos permitir atribuir os DOIs no momento em que antecede a sua publicação, permite também acompanhar as várias versões do documento, adota o chamado DMP Common Standard, portanto a Research Data Alliance, de forma a alinhar as práticas de investigação com a comunidade global, e para facilitar o preenchimento dos planos de gestão de dados, recorre-se também em vários campos às chamadas APIs do Opanés, destacando-se, por exemplo, o DataSite, Crossref, o ORCID, entre outros. Eu coloquei precisamente aqui alguns exemplos, depois também já vamos ver ali na demonstração, onde conseguimos, por exemplo, identificar os investigadores através do ORCID, e temos depois também aqui a identificação das instituições, financiadores e dos projetos também via a API do Opanés. Quase a terminar, e antes de fazer então a demonstração, chamo a atenção para a visualização antes de concluir o plano de gestão de dados. Portanto, como podem ver, temos a amarelo o dataset que foi criado e que ficou associado ao plano de gestão de dados. Podemos fazer exportação de documento, é aqui que também podemos fazer, portanto, o convite a colegas para colaborarem connosco e também, inclusive, iniciar novas versões. Quando optamos por concluir, no lado direito vamos surgir aqui alguns pontos adicionais, dos quais eu destacaria, portanto, o depósito e o tornar público. Portanto, é um momento importante em que o investigador deve então decidir se pretende tornar, portanto, o acesso restrito ou ampliá-lo de forma pública. Portanto, o Argos contempla de facto aqui o ciclo completo dos planos de gestão de dados e, portanto, eles podem permanecer no Argos em modo privado ou público, ou podem então ser publicados depois no Zenodo, onde é realizada a tal atribuição de DOI, caso seja efetivamente necessário. Eu gostaria então agora de aproveitar estes últimos minutos para fazer aqui uma breve demonstração da ferramenta. Não vai ser possível criar propriamente um plano de gestão de dados, mas vamos tentar tirar o máximo destes minutos que temos para perceber como é que funciona então aqui o Argos. Portanto, eu agora vou passar para a demonstração. Eu já tenho aqui o meu browser aberto e tenho já também por defeito aqui o iconzinho do Argos. Portanto, vou entrar na ferramenta. Esta é a primeira página de acesso ao Argos e vou então avançar com o login.
Pronto, como podem ver, entrei aqui rapidamente e surge-me então a hipótese de selecionar a forma ou a opção que queiramos avançar para fazer o login. Eu vou optar pelo Google, portanto clico apenas aqui rapidamente no Google e ele automaticamente entra na minha conta. Portanto, aparece aqui já a minha fotografiazinha e tenho aqui, portanto, a página inicial, portanto, já dentro da minha informação, as coisas que eu posso consultar. De uma forma resumida, tenho aqui, portanto, o lado esquerdo, uma barra, onde tenho sempre a hipótese de vir para esta janela de início, conforme vou avançando. Tenho informação sobre os meus dados, quer os meus planos de gestão de dados, quer os meus datasets. E depois tenho também aqui a possibilidade de consultar quer planos de gestão de dados, quer datasets que foram tornados públicos por outros investigadores. Portanto, se eu selecionar, poderei visualizar aqui alguns exemplos, portanto, quer de planos de gestão de dados, quer dos respectivos datasets. Tenho depois também informação sobre o serviço e tenho inclusive também um guia do utilizador que também já está traduzido para português. Tenho a hipótese de escolher o idioma, aqui no canto superior direito, neste momento está em português e vamos nos manter em português, e posso então também visualizar em termos estatísticos aqui estes números grandes que aparecem, que eu neste caso estive a limpar a ferramenta para ficar arrumadinha aqui para a demonstração, mas onde acabo por ficar aqui com alguma estatística, quais são os planos de gestão de dados que eu tenho, datasets, aí fora. Vou então fazer a criação de um novo plano de gestão de dados e para isso vou criar um novo PGD, portanto clicar aqui neste botãozinho e poderei então constatar que quando faço esta seleção existe a possibilidade de fazer importação de fecheiros, portanto se já tiver prática e tiver informação anterior posso reabilitá-la para um novo PGD através de um fecheiro em formato JSON ou então criar um novo, que é o que eu vou fazer agora. E então entro no primeiro ambiente de PGD, portanto com a barra verde, e onde vou ter que preencher esta informação muito geral sobre o meu projeto. Pronto. Eu vou fazer aqui um preenchimento rápido desta parte, portanto vou colocar aqui a Confua. Existem campos que são mandatórios, que são os que têm o asterisco, e outros que não são, de qualquer forma. Pronto. É obviamente sempre importante ter uma descrição, eu vou só pôr aqui teste. E surge-nos logo aqui uma primeira possibilidade de vos mostrar a seleção tanto de investigadores, tem logo anexado o ORCID. Eu vou escolher aqui o meu nome. E poderei inclusive selecionar mais pessoas e se não consigo encontrar, inserir manualmente, sendo que é sempre aconselhado utilizar um identificador. Poderei também selecionar uma organização e aqui aparece uma vasta lista, também através da API. Eu vou escolher, portanto, aqui ao acaso uma organização e escolho também o idioma. Neste caso vou passar para o português. E posso avançar para o seguinte. Temos também sempre aqui uma barra para percebermos em que estado é que estamos a avançar. E entramos então no ponto 2 de informação sobre o financiamento, neste caso financiador, vou escolher a FCT, e aparece também aqui já com a hipótese de seleção, e ao selecionar a FCT vai-me aparecer também automaticamente os grants que estão associados à FCT. E mais uma vez vou escolher um projeto de forma aleatória. Existe aqui outra possibilidade de projeto, mas que é para casos em que existe colaboração ou parcerias com outros grants, portanto não é o caso. Vamos avançar. Atribui-se aqui, ou deve ser também referida aqui uma licença para o plano de gestão de dados, não para os dados, mas para o plano de gestão de dados. Eu vou, por exemplo, escolher aqui uma, primeiro aparece aqui, e também aqui que eu vou ver então a visibilidade, se é público ou restrito, eu para já vou manter aqui no restrito. E é o próximo passo, onde nós vamos entrar, que nos vai levar a escolher qual é o modelo de dataset que pretendemos, portanto, qual é o questionário que vai ficar, portanto, incluído no plano de gestão de dados. E é aqui que eu vou selecionar também da FCT e a vos mostrar que existe então um modelo em português e também um modelo em inglês. Vou escolher a versão em português e terminamos esta parte do plano de gestão de dados, portanto, informação geral, guardamos e entramos no dataset, ou no modelo em si,
onde já nos aparece outra cor, portanto o amarelinho, e também à semelhança do que aconteceu no plano de gestão de dados, temos a hipótese de preencher tudo manualmente, ou se já tivermos informação anterior, podemos fazer um pré-fill. Eu vou fazer a escolha manual, e vamos ter também aqui que definir informação geral, também a descrição do próprio dataset, porque poderemos, relembro, ter vários. Temos depois aqui outros campos, nomeadamente etiquetas, onde poderá ser utilizado informação como se fosse quase metadados. Vamos adicionar aqui alguns termos que nos aloquem este projeto e fazemos em confirmação do modelo. É aqui que confirmamos, sim senhora, queremos avançar com o modelo em português da FCT. Ao fazer esta seleção, íamos para o seguinte, entramos nos tópicos que eu vos apresentei, portanto os 6 tópicos do modelo, neste caso template da FCT. Portanto, eu não vou ter tempo de mostrar e de fazer um preenchimento completo, mas percorri aqui só para verificarem, portanto temos o conjunto de questões, cada questão tem informação de orientação e depois existem também campos já pré-preenchidos em que quem está a avançar com o plano de gestão de dados pode optar. Temos aqui o caso, por exemplo, de que os dados e os metadados são armazenados e podemos fazer a seleção, se são na rede da instituição ou se for outro, depois pede-nos então para especificar, mas há sempre o cuidado e houve essa preocupação de juntar sempre a informação de orientação para os investigadores. Eu agora vou fazer um ignore, porque eu vou-vos mostrar o que já está preenchido. E, portanto, relembro, temos aqui a possibilidade de ver aquilo que nós já criamos. Tenho aqui os meus datasets e, por exemplo, vou só mostrar-vos em que posso selecionar e posso aqui fazer a conclusão, posso fazer a exportação com vários formatos, posso convidar algum colega para colaborar comigo, posso duplicar, posso eliminar e posso editar. Portanto, aqui entro e tenho aqui neste caso já até informação preenchida. Posso fazer a conclusão do plano de gestão de dados, neste caso do dataset, e portanto quando vão ver já não me aparece portanto, a vermelhinho, já aparece como concluído, está encerrado. Quando tenho o dataset encerrado, posso ir ao meu plano de gestão de dados e posso então, vou agora selecionar este, ver que tenho um dataset que já está terminado e posso ainda também convidar mais algum colega para uma última verificação. Caso contrário, se tudo estiver a postos, posso fazer a conclusão também do plano de gestão de dados. Mais uma vez também é possível exportar, fazer novas versões, duplicar e eliminar. Portanto, esta foi uma forma bastante sucinta de vos mostrar a ferramenta e portanto termino aqui a minha apresentação e estou obviamente disponível para alguma informação que seja útil para vocês. Muito obrigada, uma boa tarde e boa conferência. Ok, a Filipa não está disponível para apresentações, ela está num outro evento. Resta-me agradecer a vossa atenção e pedia uma última salva de palmas para todos os oradores. Muito obrigado. Passo a palavra à mestre de cerimónias, então.